Imagina você a seguinte situação. Você encontra uma vaga de emprego muito boa, muito top, uma posição que você quer muito conseguir, né? Você manda aí seu currículo, você participa do processo, começa um processo seletivo, tá? E tá tudo indo bem, tá? Você tá indo super bem no processo, tá avançando aí, passando para as próximas etapas, certo? Até que você descobre que você vai ter que fazer uma entrevista em inglês, tá? Às vezes você pode descobrir com antecedência, né? Antes da entrevista, às vezes você descobre na hora mesmo, né? No meio da conversa ali, o cara para, olha pra você e pergunta: Is it okay if we talk in English a little bit? Pensando nisso, eu trago pra vocês a série Survival English para entrevista de emprego. A ideia aqui dessa série é trazer temas aí que são relevantes, importantes para você que quer se preparar pro dia que você tiver uma entrevista em inglês. No episódio de hoje, você vai aprender superlativos e comparativos. Cara, isso é uma coisa que muita gente erra, muita gente tem dúvida, tá? E se você tá ali sendo avaliado, cara, entre outras coisas ali pelo seu inglês, né? É bom que você saiba, ou que pelo menos você vá com segurança, né? De saber contar uma história, contar experiências, comparar experiências, né? Dizer qual foi a melhor, a pior, a mais interessante, a menos interessante, enfim. Ter esses recursos bem treinados, tá? Para quando chegar a hora você saber usar com mais segurança. Beleza? Então vem comigo que eu tenho certeza que depois dessa aula você vai estar um pouquinho mais preparado para a sua próxima entrevista de emprego em inglês. Pessoal, superlativos e comparativos em inglês. Cara, como eu já falei aí pra vocês, isso é muito importante, pega bastante as pessoas em contexto de entrevista, tá? O pessoal patina muito aqui nesse tipo de tema e é um tema fácil. Então vem comigo, eu vou passar pra você quais são as regras, tá? Como funciona isso aqui. Depois a gente vai ver aí vários exemplos, tá? Em frases, inclusive frases utilizadas aí em entrevistas de emprego, tá bom? Então vamos lá, começando lá, pessoal, superlativos e comparativos, tá? O que são, cara? O que são e por que são importantes? Cara, vamos lá. Superlativo é quando você diz que algo é o mais ou menos de uma categoria, tá? Por exemplo ali, ó, essa foi a situação profissional mais difícil que eu já passei, tá? Foi a situação mais difícil de todas, você não tá comparando com outras, você tá dizendo que aquela foi a mais difícil, a pior, a melhor, a mais interessante, entendeu? A mais ou a menos de uma categoria. Já os comparativos você faz o quê? Ele é mais ou menos parecido, mas ali você está comparando com outra situação, tá? Você não está dizendo que aquele é o mais e nem o menos. Por exemplo ali, ó, essa situação foi mais difícil do que a anterior, tá? Então ela não foi a mais difícil de todas, tá? E isso, pessoal, numa entrevista de emprego você faz o tempo todo. Tá sempre ali relatando, contando experiências, dando adjetivos ali para as experiências que você passou, né? Dando nome aí para elas. E o que é importante aqui notar logo de cara, ó, veja que no português, ó, aqui tá uma diferença chave pro inglês, tá? No português você usa o mesmo nome para as duas coisas, né? A mesma palavra, mais ou menos. No inglês, o que acontece no inglês? No inglês você não vai ter o mesmo nome para as duas situações. No inglês você tem regras específicas para dizer se é o superlativo ou o comparativo. Então eu vou passar aqui para vocês como que isso funciona no inglês, tá bom? Antes de mais nada, por que é importante, ó, reforçando pessoal, por que é importante você saber isso aqui muito bem? Alguns motivos, ó. Primeiro, dominar isso aqui vai te ajudar a estabelecer uma comunicação clara, tá? A conseguir relatar o que você quer mesmo aí pro seu entrevistador, tá? A contar a sua história. Faz também com que o entrevistador tenha uma imagem clara aí da sua história, tá? Do que você está falando, do que você está relatando como experiência profissional, tá bom? E também é um erro comum da maioria das pessoas, tá? Eu já vi muita gente errar isso aqui em entrevistas que eu conduzi num contexto de entrevista onde você está sendo avaliado, né? Dentre vários skills aí pelo seu inglês, isso aqui pode ser sim um fator diferencial, tá? Um fator que vai fazer você soar mais fluente, tá? E com mais confiança. Vamos para as regras então, pessoal. Primeiro de tudo, ó, no inglês, tá? Para você colocar estruturas no superlativo ou no comparativo, o fator chave é isso aqui que está na tela, ó. Você vai analisar o tamanho do adjetivo ou da palavra aí que você está querendo usar. Cara, como assim o tamanho, Henrique? Não faz sentido isso. Faz, tá? Pro inglês faz sentido e eu vou explicar o porquê, tá? Como é que funciona? Para palavras pequenas, tá? De até 2 sílabas,
tá bom? E eu vou passar uma relação depois aqui para vocês quais são elas. Você vai mudar a palavra. O próprio adjetivo aí que você está usando, ele vai mudar, tá bom? Palavras pequenas, pessoal, como essas aqui, ó. Adjetivos como high, low, pretty, ugly, short, tall, nice, happy, tá? Adjetivos pequenos ali de até duas palavras, duas sílabas, né, perdão. Como é que vai ficar, ó? Para superlativos, tá? Vocês vão mudar e vão colocar um EST ao final. Por exemplo, high fica highest, pretty fica prettiest, ugly, ugliest, short, shortest, shortest, tá? Vejam que se a palavra terminar em Y, como o happy ali, né? Como o pretty, na verdade, né? Happy também, mas no exemplo ali, o pretty, você vai acrescentar um IEST ao final, tá? Isso aqui é um detalhe, tá bom? Mas o ponto é, para essas palavras pequenas, pessoal, superlativos recebem aí esse EST ao final da palavra, tá? Já vamos ver aqui alguns exemplos. E para comparativos? Muito bem, para comparativos é uma regra parecida, tá? Você vai colocar ao final da palavra também uma estruturazinha ali, que é só o E e o R, tá? E não o ST. Então vai ficar ali, ó, higher, prettier, uglier, shorter, certo? Então perceba a diferença, ó. High, né? Alto. High, highest, o mais alto. Higher, mais alto que, né? Próximo ali, ó, pretty, bonito, né? Então, pretty é o adjetivo. Prettiest, mais bonito de todos. Prettier, mais bonito que algum, né? Ugly, feio, né? Ugliest, o mais feio. Uglier, mais feio que alguém. Muito bem, e você pode ter também ali o then, né? A palavra then nos comparativos, que é opcional, dependendo de como for a sua frase, tá? Then significa do que, tá? Então, por exemplo, ali, ó, higher than alguma coisa, né? Prettier than alguém, tá? Então, se você quiser colocar o than, você pode colocar na sua estrutura, tá bom? Muito bem, e para palavras grandes, cara? Como é que funciona para adjetivos grandes? Vamos lá, para adjetivos grandes você não vai mudar o adjetivo, mas você vai acrescentar uma palavra antes, tá? E qual é a palavra? Que palavra é essa? Galera, tem algumas opções diferentes de palavras, tá? Por exemplo, aqui, ó, adjetivos como beautiful, interesting, encouraging, important, adjetivos grandes, né, de mais de duas sílabas, né? Como que vai funcionar? Você vai acrescentar a palavra most, tá? Para dizer que é o mais daquele adjetivo, ou least, para dizer que é o menos daquele adjetivo. Por exemplo, ali, most beautiful é o mais bonito, least beautiful é o menos bonito, tá? Para qualquer adjetivo grande, segue essa mesma regra, tá? Para superlativos. E para comparativos, você vai acrescentar a palavra more, para dizer que é mais do que algo ou alguém, e less, para dizer que é menos, né, do que algo ou alguém. Por exemplo, ali, de novo, né? More beautiful, mais bonito que alguém, né? Ou less beautiful, menos bonito que alguém. Than somebody. Interesting, interessante. The most interesting, o mais interessante de todos. The least interesting, o menos interessante de todos. More interesting than, mais interessante que alguém. Less interesting than, menos interessante que alguém, certo? Então percebam, pessoal, essa aqui é a regra. Sugiro aí que tirem um print screen, um screenshot aqui dessa regra e coloquem isso aqui em algum lugar para vocês poderem relembrar e estudar, tá bom? Então, bora para os exemplos aqui, para isso aqui ficar mais claro aí como a gente usaria isso em frases aí no contexto de entrevista de inglês. Por exemplo, lá, vamos separar aqui, ó, entre superlativos e comparativos em duas colunas e vamos separar palavras pequenas de palavras grandes, tá? Para ficar evidente aí a diferença para vocês. Adjetivo hard, difícil, hard, tá? Palavra pequena. Então, a frase é That was the hardest time of my life, tá? Esse foi o tempo, né, o momento mais difícil da minha vida. The hardest time of my life. E no comparativo, como é que ficaria essa mesma frase? That was a harder time. Então veja, aqui você está dizendo que foi mais difícil do que algum outro momento, né? Então ali tem o than before, que é opcional. Você pode falar That was a harder time than before. This year was harder than last year, tá?
harder, com ER, tá? Comparativo. Próximo exemplo lá. In 2019, I got my biggest promotion ever. Em 2019, eu consegui a maior promoção, né, da minha vida, né, ever, de todos os momentos, né, de todos os tempos. I got my biggest, veja, palavra pequena, big, grande, biggest, a maior, tá? E no comparativo, in 2019, I got a bigger promotion. Eu consegui uma promoção maior, né, do que em algum outro momento da sua vida. Não foi a maior de todas. Perceberam a diferença aqui, né? Próximo. Our project had the greatest results. Nosso projeto teve os maiores resultados, tá? Foi o projeto número 1. The greatest, né? O maior, né? O maior de todos. Ali no comparativo ficaria Our project had greater results, tá? Teve resultados maiores, tá? Se você falar dessa forma, greater results, né? A outra parte, a outra pessoa que está conversando com você vai entender que você está dizendo que foi maior do que em um outro momento, tá? Tá comparando ali. Muito bem, vamos passar aqui então para palavras grandes, tá? Como é que ficaria aqui superlativos nas palavras grandes? Então o adjetivo ali important, como a gente já falou, important, tá? That was the most important time of my life. That was the most important time of my life. Aquele foi o momento mais importante da minha vida. Veja, faz sentido você ter que usar esse most, o least, o more e o less para essas palavras grandes, tá? Imagina falar the importantest. Imagina se você tivesse que adicionar um EST ou um ER nessa palavra que já é grande. That was the importantest time of my life. Mano, ficaria meio estranho, né? Não ficaria tão fluido, tá? Então por isso, né? Por isso que você acrescenta essas palavras most, least, more e less em palavras grandes, tá? Isso dá fluidez pro idioma, tá? Vamos lá pro comparativo dessa frase. That was a more important time, tá? Então o primeiro that was the most important time, foi o mais importante. E aqui, that was a more important time, foi um tempo mais importante than another time, do que algum outro momento. Próxima lá. In 2019, I got my most expected promotion ever. My most expected. Então, em 2019, eu consegui a minha promoção mais esperada da vida, né? My most expected promotion ever, certo? Veja, my biggest promotion, né? Ali no primeiro caso em cima. My most expected promotion, a mais esperada, porque expected é uma palavra de mais de 2 sílabas, tá bom? E ali no comparativo, in 2019, I got a more expected promotion, tá? More expected, quer dizer que é mais esperado do que alguma outra, não foi a mais esperada de todas, tá legal? Por fim ali, our project had the least interesting results. Olha aqui, ó, agora eu tô usando o least, tá? Superlativo para baixo, né? Dizendo que é o menos de alguma categoria, tá? Também é superlativo, certo? Nosso projeto teve os resultados menos interessantes, tá? Não recomendo você falar isso na entrevista. Se tiver um projeto assim, é melhor nem falar, né? Deixa ele pra lá. Mas se tiver que usar aí o superlativo para baixo, tá? Least interesting. Porque interesting quer dizer interessante, é uma palavra grande, tá? Então, our project had the least interesting results, tá? E ali no comparativo, our project had less interesting results than somebody else's project, né? Do que o projeto de alguém ou, enfim, outro projeto, tá? Então, nosso projeto had less interesting, menos do que alguma outra coisa. Pessoal, tem 2 exceções aqui a essa regra, tá? Das palavras pequenas, que são as palavras good e bad, tá? Bom e ruim, tá? Não existe gooder e goodest e nem better e baddest, tá bom? Não, pelo menos no inglês correto, tá? Talvez vocês escutem aí em músicas ou no inglês zoado aí, enfim, de gíria ou algo assim, mas não é gramaticalmente correto, tá? Pra good, o superlativo é best, tá? Isso aí é uma palavra conhecida de todo mundo, né? I'm the best, you're the best, tá? Então é o melhor, tá? E better, que é melhor do que algo, tá? Então good, best, better, tá bom? E pra bad, como funciona? Bad, tá? Ruim. Worst é o pior, né? O pior de todos. E worse, pior do que
algum ou do que alguém. Pessoal, tudo bem aqui, tá? Vocês estão entendendo, conseguiram captar aí, né, como funciona a regra e como você vai usar cada uma dessas palavras. Ó, sugiro que tire um print aqui dessa tela, tá? Que tem esse quadro com todas as palavras, que isso aqui pode ser muito útil para vocês aí treinarem. E sugiro, ó, todas essas frases aqui, pessoal, anotem, coloquem no aplicativo de memorização de vocês, tá? No Anki, tá? No Anki App, no Anki Web, enfim, que vocês aí quiserem usar, tá bom? Porque são frases aqui para vocês estudarem, tá? E relembrarem depois. Vamos passar aqui por mais um roundzinho pequeno de exemplos, tá? Para ficar bem claro, tá? E aí já partir também pro encerramento da aula, tá bom? Mais um roundzinho de exemplos aqui, ó, com frases talvez um pouco mais complexas. Vamos lá, ó. The longest I've been in a company is 5 years, tá? O maior tempo que eu fiquei numa empresa foi 5 anos. The longest I've been in a company is 5 years, tá bom? Eu não vou entrar no mérito aqui de present perfect, tá? E de outros temas, porque não é assunto para essa aula, tá bom? Mas fiquem ligados aqui no meu canal, tá? Porque tem aulas aqui explicando essas e outras estruturas, tá bom? Se você se interessa aí para saber mais sobre present perfect, por exemplo, tem uma aula aqui de Real Life English com a Gisele Bündchen, que tem aí uma explicação sobre isso que vai te ajudar. Tá bom? Seguindo lá, ó, palavras pequenas para comparativos, ó. Veja, I worked there for 5 years. That's longer than most people did, tá? Então, I worked there for 5 years. That's longer than most people did, tá? Eu trabalhei lá por 5 anos. Isso foi mais tempo, né? Durou mais do que a maioria das pessoas, né? Então, ali, longer contra o longest, tá? Ali do superlativo. Beleza? Mais uma frase aqui para fechar a palavra pequena. A frase aqui, o adjetivo easy, tá? Que também é pequeno, veja. I perform well under pressure. It's always been the easiest for me. Easiest for me. Então, eu performo bem, né? Eu vou bem, eu trabalho bem sob pressão. Sempre foi muito fácil para mim, sempre foi o mais fácil de tudo aí para mim trabalhar sob pressão, tá? Então, it's always been the easiest for me, certo? E no comparativo ali, ó, dealing with pressure is easier for me now than it used to be. Olha que frase legal, ó. Dealing with pressure is easier for me now than it used to be. Ou seja, trabalhar sob pressão, lidar, na verdade, né, com pressão. Dealing with pressure é mais fácil agora para mim do que, então, it's easier now than, do que it used to be, do que costumava ser, do que já foi no passado, tá? Ali, dealing, tá? Um parênteses, tá no ing, porque sempre que você começa a frase com verbo, você põe esse verbo no ing, tá bom? Uma dica aqui pra vocês. Pra encerrar aqui, ó, palavras grandes, ó, o adjetivo incredible, que é incrível, tá? The most incredible results we ever had were when we worked together as a team, tá? Os resultados mais incríveis, the most incredible, os mais incríveis resultados we ever had, que nós tivemos, foi quando trabalhamos juntos como um time, tá? Were when we worked together as a team, tá bom? No comparativo isso aqui ficaria como when we started working together as a team, or when we started working as a team, we got even more incredible results, tá? A gente conseguiu até mais incríveis resultados, né? Resultados even more incredible, até mais incríveis, tá? Entre parênteses ali, ó, than we did before, tá? Opcional você colocar essa parte ou não, tá bom? O padrão aqui é most incredible, mais incrível de todos, more incredible, mais incrível do que alguma outra situação, tá bom? E por fim, ali o adjetivo difícil, tá? Difficult. Learning new technical skills is the least difficult thing I'll have to do, tá? Ó, começando a frase com verbo, ó, learning e não to learn, tá? Learning new technical skills is the least difficult thing I'll have to do, tá? Aprender novas habilidades técnicas é a coisa menos difícil, the least difficult thing I'll have to do, que eu terei que fazer, tá? E no comparativo ali, learning new technical skills will be less difficult than learning the company culture, tá? Vai ser menos difícil do que, less difficult than learning the company culture, do que aprender a cultura da companhia, tá bom?
Se você quer aí receber uma lista, tá, com quais são os adjetivos curtos, tá, e quais são os grandes, pelo menos ali os principais, tá, os mais usados, e com certeza os mais usados que você vai precisar numa entrevista de inglês, tá, me manda aqui embaixo, comenta aqui embaixo o que você quer, bota aí o teu e-mail, que eu vou te mandar, tá bom? Ou você pode mandar um e-mail direto aqui pro rickandroll.english@gmail.com, tá bom? E eu tenho aqui uma lista preparada para mandar para você. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula aí de superlativos e comparativos, tá bom? Espero que você tenha aprendido, tá? Se você se interessa em aprender inglês e quer saber mais, tá? E aprender mais inglês, tá? Vem comigo que aqui nesse canal tem muito conteúdo para você. É o meu objetivo aí que você aprenda inglês, tá? Então clica aqui nos vídeos acima que estão aparecendo para você na tela e você com certeza vai ser direcionado aí para aulas que vão te ajudar na sua trajetória. I'll see you next time.